Olá, cursistas! Sejam todos bem-vindos à unidade 1 da disciplina de História e Filosofia da Educação Matemática. Neste primeiro momento, intitulado Educação Matemática sobre as Escolas Filosóficas e a História da Matemática, nós temos por objetivos principais 1. Conhecer e compreender a visão de matemática para cada uma das escolas filosóficas, empirismo, intuicionismo, formalismo e o logicismo. E 2. Reconhecer a importância da história da matemática para a educação matemática. Desta forma, veremos nesta aula as escolas filosóficas da matemática e a história da matemática e a educação matemática. É importante destacar sobre as escolas filosóficas da matemática que até o século XIX havia a crença de que os livros de Euclides, ou seja, a geometria euclidiana, esses livros continham verdades sobre o universo que eram consideradas como claras, como indubitáveis, como inquestionáveis. E isso gerou um dilema a partir do final do século XIX, onde nós passamos a questionar o que seria a matemática ideal e o que seria a matemática de fato real. Antes de Euclides não tinha uma discussão sobre a geometria. A partir da descoberta das geometrias não euclidianas e do desenvolvimento da análise matemática, perdeu-se a certeza na geometria de Euclides. E isso fez surgir várias escolas filosóficas. É importante destacar que o final do século XIX para o início do século XX foi um momento de grandes mudanças para a aritmética. Surge a teoria dos conjuntos, se dá uma grande ênfase aí ao estudo do cálculo, onde se define a continuidade, diferenciabilidade, integrabilidade. Então, o que acontece? O mito de Euclides ele passa a questionar o que seria de fato a prática real da atividade matemática. Dentre as escolas filosóficas que existiram ao longo do tempo, nós podemos dizer que 4 tiveram grandes influências com relação à matemática. O logicismo, em 1884 e 1910, principalmente, o intuicionismo, em 1908, o formalismo, em 1910, e o empirismo, aí, que surge no final do século XVII com as ideias de John Locke, mas que perdura até o século XX, e, por que não dizer, até o século XXI. Então, são teorias que surgem quase que ao mesmo tempo, são teorias que, de certa forma, brigaram durante mais de 3, 4 décadas e que nos fizeram questionar com relação à matemática, que matemática era essa que nós queríamos ou nós tínhamos, de fato, nas instituições. Com relação ao logicismo, nós podemos destacar que a matemática para essa teoria ela era construída em uma linguagem simbólica, ou seja, era uma matemática que era uma ciência pronta, uma ciência acabada. O cálculo lógico era indispensável para a formalização do pensamento dedutivo. Havia também a busca por uma técnica por meio da qual se demonstrasse que a matemática ela estava livre de contradições. Ou seja, a gente buscava reduzir todos os conceitos matemáticos a conceitos lógicos. O logicismo também buscava provar todas as verdades matemáticas a partir dos axiomas e utilizava as regras de inferência lógica. Buscava-se na realidade mostrar que a matemática clássica ela fazia parte da lógica. Com a escola filosófica do intuicionismo, a construção da matemática passou a ser vista por meio da intuição. O objeto matemático, então, só existiria caso a pessoa conseguisse efetuar a sua construção. É um momento em que se discute, por exemplo, se uma sentença é falsa ou se ela é verdadeira, não existiria a terceira opção nessa alternativa. O que não partisse da intuição, de certa forma, não seria considerado matemática. Algumas teorias consideradas verdadeiras pelos matemáticos clássicos eram, do ponto de vista dos adeptos do intuicionismo, falsas, levando a dúvidas, rejeição das ideias dos intuicionistas pelos matemáticos clássicos. E isso fez gerar uma grande aversão ao intuicionismo.
Com a escola filosófica do formalismo, a matemática passa a ser vista por meio de quê? De um conjunto de axiomas, definições, teoremas. A matemática nada mais era do que uma demonstração rigorosa. É nesse momento que existe a sucessão de fórmulas. O domínio do formalismo ele deveu-se à sua ligação também ao positivismo lógico, provar que as ideias matemáticas estavam isentas de toda e qualquer contradição, vislumbrando para isso a axiomatização da matemática. O objetivo principal era livrar a matemática dos paradoxos que assombravam os pesquisadores da época. Por isso, os formalistas eles buscavam reescrever a matemática através de demonstrações rigorosas e provas irrefutáveis em busca de um sistema formal. Com a escola filosófica do empirismo, a matemática ela partia da observação do mundo e da prática de experiências científicas, ou seja, esse sistema filosófico ele descarta outras formas não científicas, como, por exemplo, a fé, a intuição, as lendas, o senso comum. Para os empiristas, isso não era uma forma de gerar conhecimento. Os empiristas também tinham aquela ideia de que a mente, ao nascer, era uma tábula rasa. E aí, tábula é no sentido de tábua mesmo. Eles acreditavam, tal quais os filósofos, que os conteúdos da mente eles eram adquiridos das impressões sensoriais do mundo externo. Ou seja, diferentemente do logicismo, que buscava um mecanismo de derivar as verdades de premissas dadas sem se preocupar com a averiguação delas, o empirismo ele tem, nesse momento, o ofício de averiguar, de observar a realidade, tanto material quanto abstrata, e traduzia isso a partir de verdades afirmadas ou postuladas. Qual seria, então, a melhor teoria? Será que existia uma melhor teoria? O que eu posso dizer para vocês é que cada uma dessa teoria ela traz alguma coisa de real, de concreto para a matemática que a gente pode utilizar no ensino da matemática. Cada uma dessas posições ela enfrenta também dificuldades peculiares, nenhuma é perfeita. Cada uma também alcançou grandes trunfos. Então é importante destacar que elas impulsionaram o progresso da matemática, cada uma da sua forma. Não se pode prever que teoria triunfaria definitivamente, porque o mais provável é que seja preciso manter as partes mais fecundas de cada uma delas. E aí, a partir da filosofia que nos faz questionar, nós temos também a história da matemática que nos faz conhecer como que o ensino da matemática ele foi se constituindo ao longo do tempo. Então, assim como é necessário conhecer as escolas filosóficas, entender da filosofia da matemática para questionar por que se ensina matemática dessa forma, a história da matemática ela nos faz questionar por que conhecer a história da matemática e por que ela é importante para a educação. E aí eu digo para vocês que, trazendo aqui autores como Miguel e Ângela Miorim, Antônio Miguel e Ângela Miorim, a história da matemática ela é importante porque ela desmistifica essa ideia de que a matemática ela caiu do céu, ela é fruto de gênios, ela não teve erro. Então, a história da matemática ela nos ajuda a perceber a evolução das ideias matemáticas. É importante destacar que é olhando o passado que nós vamos estudar a matemática, entender a matemática, para poder compreender o que acontece nos dias atuais e pensar aí, no caso, no futuro da matemática. A história da matemática ela também aponta a matemática como uma manifestação cultural diversificada dos povos e dos tempos como meio de linguagem, crenças, hábitos e valores. Ou seja, a matemática através dos saberes e dos fazeres das pessoas, as maneiras de medir, de qualificar, de quantificar, de entender os fenômenos da natureza. Conhecendo a história das pessoas, e aí eu destaco homens e mulheres, porque homens e mulheres construíram a matemática ao longo dos tempos, em várias localidades. É importante destacar que a história ela é feita por pessoas em tempos diferentes, em lugares diferentes, e conhecer essa diversidade nos faz entender que a matemática, de fato, ela é uma manifestação cultural.
Nós temos também que a história da matemática, ela nos informa, ela nos ajuda a entender que a matemática, ela não caiu do céu e não surgiu em apenas um determinado momento. Ela teve origem na Antiguidade Mediterrânea, ela se manifesta fortemente na Idade Média, mas ela vem se desenvolver, se organizar no estilo próprio, particularmente a partir do século XVII. E aí ela vem sendo desenvolvida, ela contribui para o desenvolvimento de grandes avanços tecnológicos nos dias atuais. Por isso é importante destacar que, apesar da história da matemática não ser apenas datas e fatos, mas é importante eu conhecer essas datas e esses fatos, porque a ordem cronológica da educação matemática e da descoberta e construção da matemática ao longo do tempo, que vai nos fazer entender que muitas pessoas tinham dificuldade sim em lidar com alguns assuntos matemáticos, muitas pessoas cometeram erros, muitas acertaram, mesmo depois de um tempo da divulgação de suas ideias básicas. E isso ajuda os alunos a compreenderem também por que eles têm dificuldades. Então é importante sempre caracterizar os períodos matemáticos, conhecer como é que a matemática foi sendo desenvolvida e construída em diversas localidades. Apesar de nós termos uma história muito baseada na história europeia, nós também temos que destacar que a matemática ela tem a sua história na China, na Índia, na Grécia, na Europa, no próprio continente americano, em várias localidades. Então, o que a gente pode dizer com relação à evolução da educação matemática? Ao longo das gerações, dos tempos, das localidades, a forma como se ensinava a matemática, ela também variava. Dependia da sociedade em que estava incluída. A história da matemática, sim, ela ajuda a compreender que essa matemática, ela tinha uma organização própria, ela era incorporada ao sistema educacional de uma determinada localidade e, independente disso, ela ajudou no desenvolvimento tecnológico, científico, econômico, sendo possível, então, avaliar as consequências sociais e culturais dessa incorporação. Então, o ensino da matemática, ele varia com a localidade. Nós temos o ensino da matemática na época das escolas pitagóricas, da antiguidade, bem diferente da matemática rígida e rigorosa que perdura durante a Idade Média e da Idade Moderna. Se compararmos ao nosso país, ao Brasil, ela surge com os jesuítas. O ensino da matemática surge com os jesuítas ao catequizar os indígenas, e ela tem um período muito duro no Brasil, um período muito rigoroso, onde a álgebra ela foi tida como a unidade temática da matemática mais importante, e aí a gente vê uma matemática muito tradicional, muito carregada de regras, de fórmulas, até chegar num contexto atual, nos nossos dias, onde a gente quer uma matemática que, de certa forma, ela seja o quê? Ela seja mais prazerosa, onde o estudante ele consiga ver qual o seu significado, por que estudar matemática, e nós, professores de matemática, nós temos que estar, professores que ensinamos matemática, nós temos que buscar meios, né? Buscar bastante leitura, bastante metodologias diferenciadas para que a gente leve uma matemática mais significativa para o nosso aluno. Com relação a essas referências, a esses textos que nós devemos ter uma leitura bastante aguçada com relação à história e filosofia da matemática, eu destaco aqui alguns para vocês, como, por exemplo, todos os livros do professor Biratan D'Ambrosio, Educação Matemática da Teoria Prática, é um dos principais livros. O uso da história no ensino da matemática do professor Irã Abreu Mendes, que tem um grupo muito forte lá em Belém, da professora Ângela Miorim, do professor Antônio Miguel, História da Matemática, professores da Unicamp, assim também como livros, outras referências, como livros que nós devemos ter com relação à nossa leitura, como o livro do professor Chaquian, História nas Aulas de Matemática, professor Wagner Valente, Uma História da Matemática Escolar no Brasil. Aqui eu também trago o exemplo de 2 livros meus, que no caso é uma história sobre o ensino de juros, que fala sobre a história de um determinado conteúdo matemático até chegar
na história do livro 19, que trata da história da matemática e da educação matemática. E aí eu concluo essa primeira parte com relação à história e filosofia da matemática com a frase do professor Biratan D'Ambrosio, que nos diz que somente através de um conhecimento aprofundado e global do nosso passado é que poderemos entender nossa situação no presente e, a partir daí, ativar a nossa criatividade com propostas que ofereçam ao mundo todo um futuro melhor. Eu deixo mais uma vez aqui com vocês o meu e-mail e o Facebook Educadores Matemáticos do Maranhão.